Fala, meus queridos, dando continuidade à nossa saga da leitura do Novo Testamento segundo a melhor tradução para o português. Então, paramos no capítulo 13 e vamos dar continuidade agora no capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Porque naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu o comentário a respeito de Jesus e disse a seus servos: "Este é João, o batizador. Ele foi levado dentre os mortos. E por isso os poderes estão operando nele", ou seja, em Jesus. É que Herodes havia prendido João e o amarrado, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão, Felipe. Porque João dizia a ele: "Não te é lícito possuí-la." E embora quisesse matá-lo, ele temia o povo. Ou seja, aqui, João Batista, o batizador, ele deixava claro que Herodes possuiu a mulher de outro homem. Ou seja, havia, e aqui eu já vejo que, preste atenção nesse trecho. Aqui eu vejo que atualmente alguns pastores falam que com adultério você pode se casar com outra pessoa. Primeiro ponto, aqui Herodes nem era convertido. E quando foi questionado por João, mesmo assim as leis da palavra de Deus se direcionam, mesmo que a pessoa ainda não seja convertida. Então não existe esse negócio, quando era do mundo, a pessoa cometia adultério, se casou com outra pessoa, e depois que ela se converte, isso tudo é anulado. Não é bem assim. Então a gente está vendo um episódio em que João Batista questionava Herodes porque ele estava possuindo uma mulher que não era dele. E muitos pastores hoje em dia ensinam que quando acontece o adultério, a pessoa está livre para casar novamente. E aqui a gente não está vendo isso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Bom, continuando. Versículo 3. É que Herodes havia prendido João e o amarrado, colocando na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão, Felipe. Porque João dizia a ele: "Não é te lícito possuí-la." E embora quisesse matá-lo, ele temia o povo, porque eles o tinham como profeta. Mas enquanto o aniversário de Herodes estava sendo festejado, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes. Por isso ele prometeu com um juramento que daria a ela o que pedisse. Aí ela, instruída previamente pela mãe, ela diz: "Dá-me aqui numa bandeja a cabeça de João, o batizador." E o rei ficou triste, mas por causa dos juramentos e dos que estavam reclinados à mesa com ele, ele mandou que fosse dado. Mandou decapitar João na prisão. E a sua cabeça foi trazida numa bandeja e entregue à jovem, e ela a levou à sua mãe. Com isso, os seus discípulos se apresentaram e levaram o corpo e o sepultaram e foram informar a Jesus. Então você imagina, meu amigo? Olha essa cena aqui. João Batista, um homem que foi muito usado por Deus, preparou o caminho do Cristo, foi enterrado ainda sem a cabeça. Por conta de uma festa, de uma total depravação, a degustação de reis e seus companheiros, mataram o maior homem nascido de mulher, conforme Jesus fala. O homem que preparou o caminho do Cristo, que batizou o Cristo. E aí eu fico me perguntando, por que tantas pessoas hoje acham que seguir a vida com Jesus é ter todo o sucesso da vida? E por muitas vezes em que eu tive a oportunidade de ensinar e ler esse trecho, eu sempre trago essa ideia. Que morte miserável João Batista teve. Por conta de uma dança, de uma festa, onde todos ali não se importavam com nada do Evangelho, não temiam a Deus, e foi na mão desses que João Batista foi entregue para ser morto, decapitado na prisão, por conta de um capricho de um rei que prometeu algo para uma jovem por causa de uma dança. Então, onde está aqui o discurso dos pregadores atuais, do grande sucesso, de que você vai alcançar todas as bênçãos de Deus nessa vida terrena? Fala isso para João Batista. E todos os cristãos que após ele foram perseguidos, a igreja primitiva, todos os cristãos durante todo o período da história, do Império Romano, e até hoje são mortos por causa do Evangelho. Onde está a pregação desses que hoje gostam de encher suas bocas para falar aquilo que agrada os ouvidos e sequer falam de arrependimento e de que seguir a Cristo é tomar a sua cruz? Continuando. Ao ouvi-lo, Jesus retirou-se dali de barco e, em particular, para um lugar deserto. Mas quando as multidões ouviram disso, o seguiram a pé desde os povoados.
Versículo 14. Quando Jesus saiu do barco, ele viu uma grande multidão e teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ora, ao cair da tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é ermo e a hora já é avançada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados e comprar comida para si. Mas Jesus lhes disse: eles não precisam ir embora. Vocês devem dar-lhes de comer. Aí eles lhe disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Aí ele disse: traz-nos aqui para mim. Então ele mandou que as multidões se reclinassem na grama. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, ele abençoou. E partindo os pães, ele deu aos discípulos. E os discípulos às multidões. E comeram, todos e se saciaram. E recolheram os pedaços que sobraram, 12 cestos cheios. Ora, os que comeram foram em torno de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Então você pode colocar aí cerca de 15.000 pessoas. Se a gente for colocar uma média de 10 a 15.000 pessoas. Continuando, versículo 22. Em seguida, Jesus obrigou seus discípulos a entrarem no barco e irem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte sozinho para orar. Chegada a noite, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, porque o vento era contrário. Aí, na 4ª vigília da noite, ou seja, lá para entre as 3 horas da manhã e 6 horas da manhã, da noite Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos ouviram andando sobre o mar, ficaram agitados, dizendo: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou-lhes, dizendo: coragem, sou eu, não temam. Aí Pedro reagiu, dizendo: Senhor, já que és tu, manda-me ir a ti sobre a água. E ele lhe disse: vem. E descendo do barco, Pedro andou sobre a água para ir até Jesus. Mas reparando no vento forte, ficou com medo, e começando a afundar, gritou dizendo: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse-lhe: seu pouca fé. Olha aqui Jesus falando: seu pouca fé. Realmente, olha, preste atenção nesse trecho aqui, porque é importante. Quando Deus fala uma coisa pra gente, que vai acontecer, Deus falou, vai acontecer, meu amigo. Agora, tem coisas que vai depender da fé. Até aqui, de todos os capítulos que nós lemos, vemos que por várias vezes que Jesus curou, foi por conta da fé da pessoa em Jesus. Vários episódios a gente viu até aqui. E, mais uma vez aqui, nesse episódio com Pedro, Jesus age mediante a fé de Pedro no Cristo. Então Pedro, por um momento, ele duvida, ele sente medo e duvida de que aquilo que está acontecendo, o sobrenatural, digamos assim, não é possível. Então ele vai para a lógica humana, ele sente medo dos ventos, do mar, e isso abala a sua fé. Então, quando Deus fala para nós, para que creiamos, para que nós tenhamos certeza, é uma fé, é uma certeza a qual não devemos vacilar nessa certeza. É a certeza que você tem que quando você pega um objeto físico, sua mão não vai atravessar esse objeto físico. É uma certeza na qual você nunca tem dúvida, mas para as coisas de Deus a gente deixa essa dúvida entrar no coração. E mais à frente, nós vamos ver que a fé de Abraão era exatamente assim, ela nunca vacilou. Como vai dizer em Romanos, a fé de Abraão ela nunca vacilou, nunca foi por esse lado da dúvida de Deus, de que Deus era poderoso o suficiente. Isso no tempo em que não tinha as revelações que a gente tem hoje da palavra de Deus, dos acontecimentos, da manifestação de Jesus, dos profetas. Abraão já cria dessa forma. E não é à toa que ele é o pai da fé. Voltando aqui, verso 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse-lhe: seu pouca fé, por que duvidaste? Olha a palavra aqui, por que duvidaste? Foi a dúvida. No momento ele teve aquela plena certeza porque Jesus falou, mas no meio do caminho, por conta das distrações, ele duvidou que aquilo era possível. Mais uma vez a questão da fé. E é isso que Deus quer de nós. Continuando, verso 32. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco vieram e o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então, passando para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o reconheceram, enviaram mensageiros para toda a região circunvizinha e trouxeram-lhe todos os que estavam doentes. E eles suplicaram-lhe que ao menos pudessem tocar na borda do seu manto. E todos quanto tocaram ficaram completamente curados. Então aqui dá para entender que
E provavelmente eles ficaram sabendo daquela história da mulher do fluxo de sangue, em que ela dizia, se ao menos eu tocar, ela disse, né, se ao menos eu tocar eu serei curada. E eles já sabiam da fama de Jesus, e quando ficaram sabendo, espalharam para toda a cidade, para Jesus curar os enfermos, pelo menos tocar nele, né. Então, aqui terminamos o capítulo 14, vamos agora para o capítulo 15 no próximo vídeo.